Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas, abrigai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, que a justiça de vosso reino encontre sempre lugar no meio de nós e em vossa igreja, e fazei-nos homens e mulheres praticantes de vossa justiça. Por isso vos pedimos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus aos céus, paz na terra aos seus amados, vamos no nome celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar, vós estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor, vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai do esplendor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, e enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, descia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, puseram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro.
do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheceis as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste, oportuna ou importunamente argumenta, repreende, aconselha, com toda paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Irmãos e irmãs, a liturgia deste 29º domingo do tempo comum nos convida a sermos homens e mulheres perseverantes na oração. A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, mostra quando Israel teve que enfrentar o povo de Amaleque. Quem era o povo de Amaleque? Amaleque era um povo nômade que vivia no deserto e era tido como um povo muito violento, um povo muito agressivo. E Israel estava seguindo rumo à terra prometida e teria que passar no meio deste povo. E esse povo veio de forma traiçoeira e atacou Israel pela retaguarda. E Israel precisou reagir. Aí Moisés chama Josué, que era o general do exército, e diz: toma a dianteira, conduz o nosso exército para atacar Amaleque. E o que aconteceu? Moisés disse: enquanto você vai com o exército atacar Amaleque, eu vou subir lá no alto do monte e vou interceder ao Senhor por vocês, para que vocês vençam a batalha. E Moisés subiu no alto da montanha, e com o cajado levantado, ele intercedia a Deus. Enquanto Moisés estava com o cajado segurando para cima, o povo de Israel vencia Amaleque. Quando Moisés sentia que o braço dele cansava, que ele ficava sem força, o povo de Israel perdia a batalha. E o que aconteceu? Araão e Ur, percebendo que Moisés não estava aguentando ficar com o braço levantado, vieram com uma pedra, montaram uma pedra como um banco, sentaram Moisés em cima da pedra e fizeram com que ele segurasse o braço para cima. E Arão e Ur seguraram o braço de Moisés para cima durante a tarde inteirinha, que foi o tempo todo que durou aquela batalha. E o que aconteceu? Israel venceu a batalha de Amaleque. Moisés foi para o lugar onde se ganha a batalha. Moisés foi para o alto do monte. É lá no alto do monte, se colocando de joelhos diante de Deus, é que se vencem as batalhas desta vida. São Padre Pio, com muita sabedoria, já dizia: aquele que se ajoelha diante de Jesus permanece em pé diante de qualquer luta, diante de qualquer tribulação e diante de qualquer batalha. Quando Moisés estava lá com os braços erguidos, orando e intercedendo, o povo de Israel vencia. Quando Moisés abaixava o braço, o povo de Israel perdia. O
Os santos padres da igreja, quando comentam esta leitura, eles falam com muita sabedoria e com muita propriedade, que Amaleque representa o mal. Amaleque é o mal que vem para nos atacar, é o mal que vem para roubar a nossa fé. Mas quando nós buscamos a presença de Deus em oração e buscamos a face de Deus e começamos a orar, nós vencemos todas as batalhas, todos os desafios e todas as tribulações. Mas quando nós abaixamos o braço, quando nós desistimos de lutar, quando nós deixamos que a amargura, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, a solidão, a falta de fé, o desejo de desistir e de desanimar tomem conta do nosso coração, ficamos com o cansaço mental, ficamos com o cansaço físico, ficamos sem dormir bem à noite, agindo como se fôssemos fracos e derrotados. Mas quando buscamos a Deus em oração, quando buscamos a sua presença e intercedemos, o Senhor nos dá a vitória sobre a batalha. Foi isso que o povo de Israel percebeu. Irmãos e irmãs, essa vida cristã, essa vida terrena é uma vida de luta espiritual contínua. É uma vida de luta e batalha continuamente. E nós só seremos fortes, nós só seremos perseverantes diante dos desafios desta vida, se nós soubermos nos colocar em oração diante da presença de Deus. Vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza não se salva. A oração é a nossa força. E diz o salmista, rezamos aqui o refrão do Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a vitória. E Moisés foi lá no alto do monte buscar onde vem a vitória. E quando vamos para o Evangelho, nós vemos Jesus contar uma parábola que resume muito bem isso. É necessário rezar e insistir sem desanimar. Temos que ser homens e mulheres que oram constantemente. Temos que ser homens e mulheres que somos perseverantes na oração. E Jesus conta a parábola muito bem, que diz que era uma viúva, e na figura do Antigo Testamento, a viúva era a pessoa mais frágil, era a pessoa mais sem recursos que havia. A esposa não tinha marido, a viúva não tinha marido, a viúva não tinha recursos, ela era uma pessoa frágil, limitada, não tinha ninguém que olhasse por ela. E ela ia sempre pedir justiça para o juiz, e o juiz não dava ouvidos para ela, o juiz não atendia o que ela pedia, e ela, de tanto insistir, ela conseguiu que o juiz a atendesse. E detalhe, Jesus fez questão de dizer que o juiz não era temente a Deus e o juiz não se preocupava com as pessoas. E Jesus disse que mesmo esse juiz, sendo assim, pela perseverança da viúva, ele atendeu o que a viúva queria. E Jesus disse: se esse juiz que não era temente a Deus, se esse juiz que não estava preocupado em fazer justiça, ouviu a insistência da oração, daquele pedido da viúva, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vai ouvir se vocês insistirem na oração. Jesus disse em outro trecho do Evangelho: todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate lhe será aberto, todo aquele que busca encontra. É a hora de sermos homens e mulheres fortalecidos pela oração. No resumo da oração desta juíza, nós podemos dizer uma só frase. A oração dela o tempo todo para o juiz era o quê? Faz-me justiça. E assim também, irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas traz uma reflexão muito bonita para nós hoje. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas foi escrito numa época em que os cristãos estavam sendo perseguidos,
em que os cristãos estavam muito atribulados, os cristãos estavam passando por um momento muito difícil. E Lucas conta esta parábola que Jesus havia dito, justamente para motivar a sua comunidade a pensar que, através da oração perseverante, através da oração sem cessar, é que nós seremos capazes de enfrentar os desafios e as tribulações e os problemas que essa vida nos apresenta. E ainda no final do Evangelho está lá escrito, Jesus dizendo: será que quando o Filho do Homem voltar a segunda vez, ele vai encontrar fé sobre a terra? O que Jesus quis dizer com isso? Será que quando eu voltar, eu vou encontrar as pessoas perseverando na oração? Será que quando eu voltar, eu vou encontrar as pessoas fiéis na oração? Ou eu vou encontrar as pessoas abandonando a fé, as pessoas que desistiram, as pessoas que desacreditaram? Não! Vai dizer o autor da carta aos Hebreus: nós não somos de perder o ânimo, mas nós somos de guardar a fé para a nossa salvação. Não podemos perder a fé. Uma das coisas que o diabo mais tenta fazer na nossa vida é roubar a nossa fé, é deixar a gente descrente, é deixar a gente desanimado, é deixar a gente sem esperança, porque ele sabe que um cristão sem fé é fácil de cair, um cristão sem fé é fácil de ser esfriado, um cristão sem fé é fácil de abandonar o caminho e jogar tudo fora. Mas Jesus está perguntando: será que ainda existem homens e mulheres com fé? Homens e mulheres que estão procurando a intimidade com Deus, a vida de oração, a presença do Senhor? Ou estão se entregando para desânimo, para tristeza, para derrota, para angústia, para insônia, para esse problema que não deixa você dormir de noite? É hora de olharmos com fé, é olharmos de sermos homens e mulheres de fé e de oração. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na carta que ele escreveu a Timóteo: ser perseverante, ser firme nos ensinamentos que você recebeu, guarda a palavra, porque a palavra é que forma todo homem para a boa obra de Deus, é a palavra que alimenta a fé, é a palavra que alimenta a fortaleza, é a palavra que alimenta a força e a coragem de um cristão. Gostaria de contar um testemunho de um irmão de saudosa memória, o seu Júlio Rolim de Moura. Um dia ele tinha uma missão para pregar a palavra de Deus no sul de Minas, na cidade de Socorro. E ele pegou o carro dele e foi em viagem até Socorro. Quando chegou numa altura, ele não tinha percebido, mas o marcador de gasolina do carro dele estava com defeito. Estava marcando que tinha meio tanque de gasolina, mas na verdade já estava quase acabando, e ele não percebeu. E aí ele ficou sem gasolina na beira da estrada, colocou o carro no acostamento, e tinha assim uma entrada de estrada de terra que ia para sítio. Ele parou ali, ele falou: meu Deus do céu, e agora? Todo o povo lá me esperando para pregar a palavra, para me esperar no retiro, e eu aqui com o carro enguiçado, o carro não sai do lugar, sem gasolina, como é que eu vou fazer? Aí ele falou: Senhor, essa missão é tua, a obra é tua, não é minha. Ele entrou dentro do carro, se agachou, se curvou e fez uma oração, pediu: Pai, no nome de Jesus, envia um filho de Deus que possa passar aqui e me ajudar nesse momento de necessidade. Eu te agradeço e te louvo e confio que o Senhor vai me enviar esse filho de Deus. Tá bom, ele fez a oração, passou mais de 40 minutos, ninguém passava ali. De repente, veio pela estrada do sítio um rapaz com um fusquinha, parou do lado do carro dele. Ô meu amigo, tudo bem? Está precisando de ajuda? Aconteceu algum problema? Ele falou: acabou a gasolina do carro, eu preciso ir num posto mais próximo aí para
pôr gasolina. Até eu tenho um galão aqui no carro, mas está vazio. Não tem problema, eu levo você a 20 quilômetros, aí tem um posto. Você vai lá, coloca gasolina no galão e eu venho aqui e te ajudo. E foram os dois lá no posto. Colocou a gasolina no galão, voltou, colocou a gasolina no carro dele, funcionou o carro, tudo. Ele agradeceu o rapaz e foi perguntar para o rapaz: olha, quanto que eu devo para você por toda essa gentileza? Você foi com o seu carro e voltou, você rodou aí 40 quilômetros comigo, eu preciso de pagar, você teve despesa de gasolina. O rapaz colocou a mão no ombro dele, olhou bem dentro dos olhos dele e falou assim: olha, você rezou pedindo um filho de Deus, e um filho de Deus não paga. Vai em paz, meu irmão, porque Deus te abençoa na sua missão. Irmão, isso é fé. Irmã, isso é fé. Nós precisamos ter fé. O mundo está cheio de desafios. O mundo quer nos desanimar. O mundo quer nos acuar. O mundo quer nos fazer perder a esperança. Mas está aí Jesus na palavra de hoje dizendo: é preciso ter fé. É preciso orar noite e dia sem cessar, não importa a circunstância, que Deus vai abrir a porta do céu na hora certa e no momento que a gente necessita. É preciso saber esperar. Às vezes nós temos ansiedade e não sabemos esperar o tempo de Deus, porque o relógio de Deus trabalha diferente do nosso. Conta-se uma vez um rapaz que pegou um casulo de uma lagarta que queria se transformar numa borboleta. E ele viu que a borboleta estava começando a sair do casulo. Ele ficou com dó, falou: eu vou ajudar essa borboleta a sair mais rápido. Ele pegou e abriu o casulo, e a borboleta saiu antes da hora. Só que aquela borboleta não conseguia voar. Sabe por que não conseguia voar? Porque ela já foi feita para quando tiver que sair do casulo, ela mexer com a asa de uma forma que ela fica com os nervos e o formato da asa na posição certa para voar. E ele, quando antecipou a saída da borboleta do casulo, a borboleta saiu com a asa atrofiada e ela não conseguia voar. Saiba esperar a hora e o tempo de Deus. Lembre que o apressado come cru. Lembre que aquele que vai chupar uva verde fica com o dente e com a boca tudo amargada e embotada. Lembre que não se come a fruta antes da hora. Lembre, a hora de Deus, a graça de Deus tem a hora certa, o momento certo. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, acredite, porque Deus, quando voltar para este mundo, Ele espera encontrar na face da terra homens e mulheres de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Pai do céu pelos que proclamam a palavra, pelas diversas vocações na Santa Igreja e pelo testemunho de santidade dos cristãos, dizendo com sincera piedade: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas há pouco encantadas pelo Papa Francisco, que as confirma na fé, e por aqueles que anunciam a palavra, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, pelos que falam de Cristo com a vida e pelos fiéis que não esqueçam a oração, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos juízes
quem compete fazer justiça, pelos que prestam atenção aos mais pequenos e pelas viúvas e pessoas sem defesa, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos monges que oram dia e noite, pelas ordens de vida ativa e contemplativa, e pelos pais que rezam com os filhos, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a boa nova, e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Tornai-nos ativos, Senhor, no campo da missão, e para que todos os homens vos conheçam, fazei-nos orar em espírito e verdade, permanecer firmes no que aprendemos e aceitamos, e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, que eu não sou digna de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Presente do amor sem igual, Santo teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Senhor, sustenta no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falai o teu filho às nações, vivendo como ele vive, missão do teu povo escolhido, Senhor, livrai-nos de Deus. Dai-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Meu perdão sem medida, servi sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Guarda teu filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Deus está obrigado, doar enfermos aos pobres, pensando que é bom escolher. Senhor, nós somos aos menores, dai-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, na terra brilhar como luz, pensando teu povo escolhido, Senhor, nossos produtos. Dai-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Na segunda-feira, 17, a matriz vai estar fechada. Quarta-feira, teremos olhando nosso texto de comunidade. E próximo sábado, a celebração do Natal. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos filhos e filhas e fortalecei-os com vossa graça, para que sejam fiéis na oração e sinceros no amor fraterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É preciso orar sem cessar e sem desanimar. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, olhou e os meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentiu o que Jesus sentia, sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sempre dormiria muito mais feliz.